O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me gloria é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e visse Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados e amadas de Deus, estimados paroquianos, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, como nós bem ouvimos hoje, no final da primeira leitura do livro do Gênesis, Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Observemos, queridos irmãos, este pacto, esta aliança, esse sinal de fidelidade que Deus faz com Abraão e Abraão também com Deus. Esse sinal dessa aliança de amor e prosperidade feliz. Se nós perguntássemos o que vem a ser essa aliança, esse pacto, essa aliança, queridos irmãos e irmãs, que Deus fez com Abraão, é sinal também e simboliza o nosso batismo, esta aliança que fazemos com Deus. Por isso, assim como Abraão foi o eleito, o escolhido por Deus, nós assim também o somos, eleitos e escolhidos por Deus, para permanecermos sempre em seu amor. Por isso, nós bem sabemos que a aliança também é sinal de quê? É sinal de fidelidade a Deus. Vocês, quando vão receber o sacramento do amor, o sacramento do matrimônio de um casal, o que vai prometer diante de Deus? Amor, fidelidade, na saúde, na tristeza,
na alegria, na doença, todos os dias de suas vidas. Não é isso que vocês prometem diante do altar, quando vão receber o sacramento? E assim também nós, que somos eleitos, escolhidos por Deus, também nós fazemos esta aliança com Deus através do nosso batismo. Mas o que vamos guardar no nosso batismo? A palavra de Deus. E por isso requer de nós, assim como Abraão, a fidelidade, a obediência. Ou seja, Abraão foi capaz de acolher a palavra de Deus, escutar a voz de Deus e ser obediente a ela. E assim posso perguntar a vocês, e assim também eu me pergunto, será que eu estou sendo fiel à aliança do meu batismo? Será que estou cumprindo bem os meus deveres enquanto cristãos? Observando os ensinamentos do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a doar-se, a se entregar, a praticar o bem e evitar todo tipo de maldade. Será que eu estou sendo obediente a esta palavra de Deus? É uma pergunta que a gente faz, queridos irmãos e irmãs, quando nós nos tornamos adultos. Eu não escolhi para ser batizado, foi meus pais que me levou. Não, para Deus não. Como nós ouvimos no Salmo, Deus se lembra sempre da sua aliança. Somos eleitos, somos escolhidos por Deus. Independente quem nos levou a ser batizados, Deus nos ama desde já a partir da nossa concepção. Olha que bonito, por isso Deus nunca vai esquecer dessa aliança do nosso batismo, mesmo que nós esquecemos desse pacto, dessa fidelidade a Deus. Deus nunca vai esquecer. Por mais que nós viermos afastar da sua aliança, Ele vai sempre lembrar que nós temos uma aliança para com Ele. Por isso, se a gente voltar à aliança, Ele vai lembrar, não vai nos abandonar por causa do pacto, da aliança que Ele tem para conosco. Mas, queridos irmãos e irmãs, devemos sempre lembrar que existe também pecados contra essa eleição, contra essa aliança, que assim também podemos refletir sobre os pecados que cometemos diante do nosso batismo, diante de nossa aliança para com Deus. E podemos destacar um ponto agora, quando nós nos esquecemos da aliança, dessa nossa eleição, quando nós esquecemos dessa promessa que fazemos de nos tornarmos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. É como se nos comprometêssemos diante do matrimônio e a gente prometer a essa pessoa amor e fidelidade diante de toda a vida. E no momento da deficiência, no momento da enfermidade, esquecermos tudo aquilo que nós fizemos. Por isso, venha tornar-se um pecado. Assim também o nosso comprometimento diante do batismo. Quando nós esquecemos que somos verdadeiramente cristãos, que devemos agir como Jesus agiu, também nos tornamos pecadores. Um segundo ponto que podemos nunca esquecer, quando nós passamos a adorar outros deuses, ídolos, esquecemos de Deus e passamos a admirar ídolos, deuses, bens, pessoas que são contrárias aos ensinamentos de Jesus. Também nos tornamos um pecado, porque a partir daí esquecemos também da nossa aliança, do nosso comprometimento para com Deus. É como se nós deixássemos de seguir Jesus para seguir a voz daquele que não ama Jesus,
que quer apagar Jesus da história. Um outro ponto também que vem a tornar um ponto negativo e também ser pecado é não esperar na promessa. Abraão, diante da aliança que fez para com Deus, passou por muitas provações. E acredito que a maior delas foi quando ele recebeu aquela ordem: Abraão, esse seu filho, o primogênito, ele deve ser sacrificado. Sacrifica, aquilo doeu para Abraão, doeu. Como? Eu vou sacrificar o meu próprio filho. Mas ele permaneceu obediente a Deus. E naquele momento, Deus revela para ele, né? Não é o seu filho que você vai sacrificar. É uma ovelha. Que alegria para Abraão. Porque ele foi fiel e esperou na promessa. Assim também nós, queridos irmãos e irmãs, devemos sempre esperar na promessa de Deus. É um tempo difícil em que nós estamos vivendo, mas assim como Abraão, nós devemos ter paciência e esperar no amor de Deus, esperar que se passe essa pandemia. Devemos saber esperar a promessa de Deus, essa promessa de amor que Ele prometeu a nós que somos seus filhos. Por isso, diante das tribulações, diante das dificuldades, não percamos nunca a fé, mas que nós possamos sempre acreditar em Deus. Hoje nós estamos celebrando o 7º dia da nossa irmã Maria. Queridos familiares, vocês escutaram bem no Evangelho, quando Jesus diz aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. É claro, queridos irmãos e irmãs, queridos familiares, que Jesus está se referindo à vida eterna. Ele está se tratando da imortalidade, que todos aqueles que guardam a sua palavra não irão padecer, mas vão viver eternamente junto de Deus. Se nós olharmos para Marta e Maria diante da dor, o que Jesus diz para ela? Seu irmão ressuscitará. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Acreditas nisso? E ela: sim, Senhor, eu creio. E firmemente, como você revelou hoje no Evangelho, que tu és o Filho de Deus. O Messias que veio ao mundo e quis mostrar para a humanidade o caminho que nos leva a Deus. Mas, para seguir nesse caminho, é preciso acolher a palavra de Jesus e nela acreditar. Por isso digo, queridos irmãos, que estão sofrendo diante da morte do ente querido, a nossa vida, ela não é tirada, ela não tem um fim, ela não tem um ponto final, mas ela é transformada para junto de Deus. É o que nós vamos vivenciar na ressurreição de Jesus. Ele, como nós, humano, também padeceu, morreu, mas ressuscitou definitivamente para Deus. Assim como esses nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro que estão perdendo suas vidas por causa dessa pandemia, por causa dessa enfermidade. O que a gente pode dizer? Jesus também morreu. Esse corpo, essa nossa matéria, ela vai acabar mais cedo ou mais tarde, mas na plena certeza que Jesus falou que todo aquele que nele crê viverá eternamente. Vamos ressurgir novamente para Deus.
Os judeus e as pessoas que estavam ali com Jesus ficou incomodado com essas palavras de Jesus? Quem você pensa que é para dizer assim? Abraão morreu, os profetas também morreram, todos foram enterrados. A vida para eles acabou. Jesus, não, de forma alguma. Jesus se estava referindo à vida eterna. Essa vida que nos leva a Deus. Participação feliz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante desse tempo em que nós estamos vivendo, diante de tantas mortes, inúmeras mortes, não percamos nunca a fé e possamos acreditar sempre que um dia reencontraremos com esses nossos irmãos todos na casa do Pai, onde viveremos feliz junto de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.